Olá, aqui é o professor Benedito Costa Neto e hoje eu vou gravar esse vídeo para dizer algumas palavrinhas sobre oralidade. O objetivo desse vídeo é para que os alunos da UC de Teoria e Práticas do Ensino de Língua Portuguesa tenham um pouquinho de acesso sobre o que seria essa situação da oralidade na escola. Não é objetivo dessas palavras, desse vídeo, fazer uma imersão numa teorização sobre o que seria a oralidade. Esse conteúdo faz parte, então, dessa UC, Teoria e Práticas do Ensino de Língua Portuguesa, para os alunos do quarto e do sexto períodos do curso de Pedagogia da Universidade Positivo, apenas. Então, nós temos a seguinte situação. Quando nós falamos em oralidade, nós estamos falando exatamente do que, né? A palavra oralidade, ela vem de uma palavra latina oris. Então, ori é boca. Os latinos já usavam essa palavra, assim como usavam oratória quando eles queriam falar sobre aquilo que nós verbalizamos. Então, assim, uma das questões uma das questões com a qual a escola pode trabalhar é justamente a oralidade. Mas veja bem, geralmente a gente pensa que a escola pode ensinar a criança a escrever, não é? Então nós falamos em alfabetização, nós falamos em letramento, mas muitas vezes a situação da oralidade fica de fora. Ora, veja bem, o que acaba acontecendo. A criança, quando chega à escola, ela já fala. Eu não vou tratar aqui de outras situações de crianças que não falam por outras situações físicas, emocionais. Então, eu vou tratar das crianças que chegam à escola falando. Não é o objetivo máximo, único da escola, ensinar essa criança a escrever. A escola também pode trabalhar, então, com funções da oralidade. Para que a gente trabalhe a oralidade na escola, a gente tem que ter um entendimento de algumas situações da língua e a gente também tem que ter uma clareza em relação a como e o que a escola pode trabalhar, lidar com a criança que chega à escola então já falando a sua língua. Geralmente a criança chega à escola falando uma língua, a sua língua materna, mas pode ocorrer da criança chegar à escola também falando duas ou mais línguas, o caso de crianças indígenas, o caso de crianças também que têm os pais que não são, por exemplo, não são brasileiros, são sírios, haitianos, ou enfim, qualquer outro cidadão, cidadã que veio morar no Brasil, encontra um país de língua portuguesa oficial, mas acaba falando outra língua em casa. Essa língua pode ser francês, pode ser crioulo, e também aqui no Brasil hoje nós temos diversas comunidades indígenas que falam outra língua em casa também. Geralmente essa criança já fala português. Então vamos pensar na situação da oralidade. O que acaba acontecendo com essa criança? A escola, muitas vezes, acaba criando uma situação totalmente equivocada em relação à oralidade. Veja bem, a criança já chega à escola falando português, como eu disse, de forma geral, no mais das vezes, e ela também já carrega, em relação à oralidade, os preconceitos linguísticos que a sociedade construiu e que já trouxe para ela. A criança é atravessada por essas situações de preconceito linguístico. A criança já chega à escola com uma certa noção daquele sotaque, por exemplo, que ele não é bem visto na sociedade. Eu vou falar aqui, por exemplo, do sotaque caipira. E ela já percebeu também que algumas coisas, algumas palavras, algumas expressões, alguns textos inteiros, algumas coisas ela não deve falar na escola, porque isso vai causar estranhamento, vai causar vergonha, vai causar alguma situação de bullying, vai causar alguma situação constrangedora para ela. Então, no Brasil, nós temos uma diversidade linguística muito grande. Essa diversidade linguística eu já expliquei para vocês. Ela pode ser histórica, ela pode ser geográfica, mas fundamentalmente ela é sociocultural. Nós temos alguns sotaques, por exemplo, no Brasil, que são estigmatizados, e a criança, embora ela não consiga verbalizar isso, que às vezes mesmo o profissional de língua também não consegue, ele não estudou isso, ele não tem as definições exatamente disso, mas a criança ela já tem esse entendimento, ou pelo menos ela tem uma certa intuição
do que seja isso. O sotaque estigmatizado, a palavra que ela não pode falar em sala de aula. Quer ver um exemplo? Palavras de baixo calão. As palavras de baixo calão, os palavrões ou outras expressões assim, elas não devem ser verbalizadas. E isso é uma situação sociocultural. De repente, em algumas famílias, essas palavras são comuns, em outras famílias, não. Então, assim, o que não cabe à escola primeiro, ok? Então, o que não cabe à escola? Não cabe à escola criar outras situações já constrangedoras para a criança que chega à escola. Então, se a escola é uma escola tradicional ou conservadora, ou ela tem profissionais do ensino de língua que não entendem muito bem o funcionamento dessa língua que a criança já fala, então a escola pode ser, em vez de trazer benefícios para a criança, ela pode ser extremamente nociva. Então vamos pensar um pouquinho antes e verificar uma certa teoria que vai ser importante para vocês sobre a noção de língua. Quando eu falo em língua, a língua falada, a língua escrita, quando estou falando numa língua, no sentido mais político da língua, a língua oficial, a língua falada no Brasil, a língua oficial, a língua de Estado do Brasil é a língua portuguesa. É em português que nós escrevemos os documentos, é em português que a Constituição é escrita. Se a gente vai à igreja, a gente tem acesso geralmente ao português e não a outro idioma. Então, o português é uma língua falada no Brasil, é uma língua oficial. A língua portuguesa, ela tem uma estrutura, mas por favor, pense bem quando eu falo numa estrutura. Quando eu falo numa estrutura, estou pensando no modo mais comum dessa língua acontecer, dessa língua ser utilizada. Então, em português, nós falamos que o português tem uma estrutura SVO, que é sujeito, verbo, objeto. Okay? É a estrutura fundamental da língua portuguesa, por língua portuguesa falada aqui, em Portugal ou em Moçambique. Ela tem essa estrutura, é uma característica dela. E a língua portuguesa ela tem outras características. Como eu já comentei com vocês, e vocês mesmas já fizeram trabalho sobre isso, a língua portuguesa tem uma certa noção temporal. Então nós temos aquilo que a gente chama de modo indicativo dos verbos em português. Nós temos também os modos subjuntivo, o modo subjuntivo dos verbos em português e a maneira como os verbos em português funcionam. Se o falante usa um e não usa o outro, se ele não conhece muito bem uma forma mais rara do verbo, isso é uma outra história. Mas a utilização dos verbos em português ela tem uma estrutura em português que ela não tem em japonês, em chinês ou em turco. Outras situações, quando a gente fala em estrutura, dizem respeito ao uso dos advérbios, dizem respeito ao uso dos conectivos, que a gente vai usar na fala, e aqueles conectivos que a gente vai utilizar também na escrita, tudo isso diz respeito a uma certa estrutura. Então a língua portuguesa tem um vocabulário, a língua portuguesa tem uma sintaxe. Quando eu falo sintaxe, estou pensando na forma como as orações, períodos, sentenças, como elas funcionam. E a língua portuguesa também tem uma estrutura já um pouco mais complexa quando eu penso num texto. Pense bem, quando você conta uma história para alguém, você vai dizer que você foi à feira, você vai dizer que você foi ao mercado, você vai dizer que você foi fazer as unhas. Você precisa de uma estrutura lógica que funcione dentro daquele idioma para que você narre essa história, ok? Então, quando nós falamos de uma estrutura, nós nos referimos a isso, a esse funcionamento mesmo da língua para que ela funcione, para que ela se dê e para que os falantes se entendam. Se as línguas não tivessem estruturas, elas não seriam línguas, porque as pessoas usariam a língua cada um do seu jeito. Isso é até impossível de pensar, porque a língua ela existe justamente por causa dessa estrutura e ela acontece desse jeito. E por isso as pessoas se entendem, porque elas têm algumas noções que fazem com que eu, falante A, entendo você, falante B, ou você, falante A, entendo que eu, falante B, estou falando, estou ouvindo. Agora, em nenhum momento eu falei em erro e em acerto. Em nenhum momento eu falei em correto, incorreto. E aí está o nosso maior problema. E aí está a nossa maior confusão.
Então, quando eu falo em estrutura, eu não estou falando em correto, incorreto. Eu não estou falando nem em adequado e inadequado. Isso é uma discussão que vem depois. Não estou falando em certo e errado, ok? Quem vai pensar em certo e errado é a gramática normativa, que a escola também vai ter que arrumar uma maneira de trabalhar. Agora, quando eu falo em oralidade, estou pensando naquilo que a criança fala. E a oralidade, ela também tem algumas características que fazem parte de uma certa estrutura histórica, geográfica e também sociocultural. E cabe ao professor, em contato com esse aluno, trabalhar a oralidade. A oralidade é uma das situações, é uma das questões, é uma das circunstâncias que a escola pode trabalhar com a criança. Então a escola não precisa, nem deve e nem vai trabalhar apenas com a escrita. Ela pode também trabalhar com a oralidade. Uma vez que a sociedade é feita de normas, uma vez que a sociedade é feita de regras, a escola também pode lidar com isso, mesmo na oralidade, e não apenas no texto escrito. Inclusive, eu posso trabalhar as duas coisas. A oralidade tem algumas características próprias. Então, quando a gente pensa em oralidade, eu não estou me referindo apenas aos sons que saem da boca de alguém quando ela fala, porque a oralidade, se a gente pensa no aparelho fonador, é uma situação, os sons que eu consigo emitir. Inclusive, algumas áreas da linguística lidam com isso, a fonética e a fonologia. Mas a oralidade, ela não tem a ver apenas com aquilo que eu verbalizo, o som que sai da minha boca. Tem a ver, por exemplo, com o meu gestual, ela tem a ver com a roupa que eu uso, ela tem a ver com a situação física onde eu estou. Então, se eu falo numa igreja, se eu falo num culto, ou se eu vou falar numa situação religiosa de outras religiões, por exemplo, de matriz afro, eu estou falando de um determinado local. E isso altera muito, dramaticamente, aquilo que eu vou falar. Então, assim, a oralidade, ela vem junto com algumas características importantes da comunicação. O tom da minha voz, se o tom é mais triste, mais alegre, a altura de que, a maneira com que eu falo, se eu grito, ou se eu falo baixo, ou se eu falo nesse tom mais ameno, ela tem a ver com uma série de outras possibilidades que a língua nos dá para expressar um determinado sentimento. Então veja bem, aquilo que eu falo, que eu escrevo também, mas aquilo que eu falo, já que hoje nós estamos falando da oralidade, ele não é apenas um conjunto de palavras, ele não é apenas um conjunto estrutural da língua. Ela tem a ver também com as emoções e com as outras características que eu citei agora há pouco, como o gestual, a roupa e fundamentalmente o local onde eu estou. Como que a escola vai trabalhar isso? Veja bem, quando eu leio, por exemplo, a gente estava trabalhando esses dias com técnicas de ensino de alguma coisa, de uma escrita, por exemplo, de uma narrativa. Então eu tenho que pensar numa estratégia para chegar a um dia em que a criança vai poder escrever um texto mais complexo, uma narrativa, futuramente um texto dissertativo, um texto de opinião. Então a oralidade também pode ser trabalhada assim. Quando eu leio um texto para a criança percebe que eu não estou escrevendo, obviamente, eu estou lendo. E quando eu leio um texto, eu posso trabalhar diversas habilidades que existem, que a língua faz existir, que a língua permite que existam, na narrativa. Então ela já percebe que a narrativa oral, a narrativa feita através da oralidade, ela é diferente da leitura e ela tem características próprias. Eu posso trabalhar isso. E eu posso também diferenciar para a criança diversas modalidades da oralidade. Aí a gente pode pensar em gêneros da oralidade. Eu não vou trazer para a criança, obviamente, uma nomenclatura linguística, uma nomenclatura complexa, que muitas vezes até profissionais da área de letras não conhecem. Mas eu preciso, de uma maneira ou de outra, mostrar que a oralidade ela também tem diferenças. Essas diferenças ocorrem ao longo do dia
Essas diferenças ocorrem com quem eu falo, isso é fundamental. Isso é uma das coisas mais importantes que a criança precisa ver na escola e também os professores, porque a pessoa com quem eu falo, ela altera totalmente o meu modo de falar. Então eu preciso mostrar. Daí a importância de bolar, montar exercícios que coloque as crianças frente às outras, que você utilize, por exemplo, trabalho em duplas, ou que você faça trabalho em grupos, ou que você coloque a criança para falar para a sala inteira, porque há uma diferença entre falar para uma sala inteira e falar para um colega só quando o trabalho é em dupla. O trabalho feito com a oralidade, portanto, ele é muito rico e ele é muito importante também, porque você está preparando um cidadão, você está preparando um sujeito que vai falar depois para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, uma equipe, um estádio inteiro. Toda a população da sua comunidade religiosa, esportiva, enfim, não importa. Então, o trabalho com a oralidade, ele precisa passar por aí. Primeiro, não é de jeito nenhum, isso não pode ocorrer. A escola não pode trazer mais preconceitos para as crianças, mais problemas em relação à noção de língua. Muito pelo contrário. Ela precisa mostrar a riqueza da oralidade, a grande diversidade que a oralidade tem no dia a dia da criança, e ela pode trabalhar essas capacidades de modo que a criança se desenvolva também. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento psicossocial, sociológico, psicológico, humano, íntimo, todos esses desenvolvimentos podem ser trabalhados na escola, desde que a escola tenha bases linguísticas suficientes para lidar com isso. Daí a importância de você, estudante de pedagogia, ter em mente quais são essas características. Diferenciar a oralidade da escrita, diferenciar aquilo que são gêneros da oralidade e gêneros da escrita, e que você também tenha a habilidade de trabalhar exercícios, propostas, encaminhamentos para que a criança de 5, 10, o adolescente, e até mesmo os adultos, depois mais tarde, eles possam lidar com a oralidade de uma maneira que justamente utilize a grande riqueza que a língua nos dá. Tá bem? Então, algumas palavrinhas sobre a oralidade. Fico à disposição de vocês para a gente conversar mais sobre isso. Desejo uma boa semana. Fiquem bem.